Olá pessoal, nesta videoaula eu quero mostrar para vocês como configurar o sistema GMax para cálculo dos créditos fiscais de ICMS, PIS e COFINS e IPI, bem como o cálculo da antecipação tributária, seja ela antecipação parcial ou antecipação total, ou a chamada substituição tributária. Bem, o primeiro passo para a gente fazer isso eu vou mostrar para vocês aqui nesta videoaula, como configurar o sistema nesses 5 itens aqui, você ter o resultado. O primeiro passo que eu vou mostrar é como configurar o cadastro das tributações de ICMS. Segundo, como configurar o CFOP. Terceiro, como configurar o NCM. O quarto é a importação do arquivo de nota fiscal de compra XML. E o quinto, consultar na tela de análise de compra o resultado desse trabalho todo aqui. Bem, então vamos aqui no nosso sistema GMax. Nós vamos mostrar aqui para vocês. O primeiro passo ali foi configurar a tributação de ICMS. Então nós vamos aqui na tributação de ICMS, vamos aqui pesquisar. Eu tenho aqui várias tributações e vocês podem ver que eu tenho não tributada, tributada 27%, tributada 12% e por aí vai. Mas a gente pode criar também uma situação específica onde o objetivo seja não apenas tributar e sim calcular ou não créditos de ICMS ou débitos de antecipação parcial. Então é um exemplo que nós temos aqui, vou dar um exemplo para vocês, de uma empresa que compra ativo imobilizado para uso e consumo. Algumas legislações estaduais permitem crédito ICMS, esse crédito pode ser parcelado, esse crédito em alguns casos tem isenção. Então há várias situações nas legislações aí por cada estado. Então vou dar um exemplo para vocês de que a gente não precisa se ater apenas a cálculo de tributação para saída, ou seja, eu tenho aqui um exemplo que é uma tributação de saída. Eu tenho aqui uma tributação a 17%, ou seja, eu estou dizendo que esse produto ele é tributado a 17%. E aqui eu tenho várias informações que vai me permitir calcular, aplicar CFOP, tanto na saída quanto na entrada. Então o que me interessa aqui é informar para vocês aqui o funcionamento dessa tela aqui nesse quesito de cálculo de crédito ICMS e antecipação tributária. Primeiro campo aqui dessa tela é CFOP de venda. Eu vou colocar aqui o CFOP no caso de eu vender essa mercadoria, 5102. A tributação, eu coloco aqui o tipo CSTB, que é o CST. O CST é o seguinte, o CST é composto de 3 dígitos, onde o primeiro dígito informa a origem do produto, ou seja, se é nacional, importada, com conteúdo importado. Tem várias situações nós temos hoje do item 0 ao 8, que indica a origem do produto. Aí vocês podem consultar aí a tabela CSTA, origem do produto. E os dois, segundo e terceiro dígito, indica o tipo de tributação. Então, nesse caso aqui, a gente só informa o CSTB, que é com 2 dígitos, que vai indicar a tributação. A origem vai ficar diretamente no cadastro de cada produto. Bem, eu estou dizendo aqui que esse produto é tributado integralmente. A alíquota aqui está me dizendo que é 7%. Vou colocar aqui 17%. Redução de base de cálculo nesse caso não tem. Estou deixando, vocês não tem nenhuma redução. Se deixar em branco isso aqui, o sistema vai aplicar o cálculo sobre todo o valor da base de cálculo, ou seja, o valor dos produtos. O CSTB aqui no caso da venda em cupom fiscal. Esses dados aqui são para aplicação no cupom fiscal. O tipo de tributação estou dizendo que é tributado. O campo totalizador parcial, o 01T17, estou dizendo que na minha impressora fiscal lá, essa alíquota de 7% aqui, que era 7%, eu estou mudando para 17%, ela vai estar nessa posição. Aqui também eu vou dizer que o T, esse 01 aqui significa, esses primeiros era a posição lá na impressora fiscal, ou seja, ele é a primeira alíquota. O T07 significa que o produto é tributado 7%. Esse 00 porque não tem fração, ou seja, 0700 significa que é 7% redondo. Eu vou mudar isso aqui para 1700.
o sistema já, para mim, já atribui esses alíquotas. E aqui agora o CFOP, no caso de venda no cupom fiscal, vai sair com 5102. O CFOP, no caso de venda para fora do estado, aqui, esse CFOP aqui e o daqui é os que vão sair na nota fiscal eletrônica, quando você escolher um produto que esteja configurado com essa tributação aqui. Nós vamos aqui alterar para 17. O CFOP de compra, esse que nos interessa mais agora, você vai, nesse caso desse produto, é uma tributação normal, você vai comprar esse produto para revenda. Se você comprar dentro do estado, você vai dar entrada com o CFOP 102. Se você comprar fora do estado, 2102. O CST utilizado na compra, ou seja, na hora que eu dou entrada, eu estou dizendo que esse produto na entrada ele é tributado integralmente. E aqui se eu aproveito ou não o crédito ICMS desse produto. E aqui a descrição da tributação. Nesse caso aqui eu vou salvar. Eu vou aqui inserir para vocês aqui um exemplo de como a gente pode trabalhar com isso aqui sem ser necessariamente preso a determinadas alíquotas tributárias. Eu vou configurar para vocês uma situação de compra de ativo imobilizado. O ativo imobilizado normalmente a empresa não compra para vender, mas ela pode vender, ela pode devolver. Então eu vou colocar aqui o CFOP de venda 5.551, venda de ativo imobilizado, tributação, vou dizer que é 00 tributado integralmente, alíquota 17%, redução de base de cálculo, vou deixar em branco. O CST no SF, nesse caso não existe venda no SF, mas eu posso aqui colocar, estou dizendo que ele é tributado integralmente, a alíquota eu vou botar aqui, a posição 02, tributado 17%. Tributado 17%. O sistema coloca aqui para mim as alíquotas. O CFOP, no caso do SF, não é, nesse caso aqui não se aplicaria, mas eu sou obrigado a colocar porque o sistema valida isso aqui. Então, coloco apenas para compor o cadastro. No caso de venda para fora do estado, aí eu já posso colocar o 6551, ou seja, se eu emitir uma nota de venda desse ativo imobilizado e ele for para fora do estado, vai puxar esse CFOP. No caso de compra, o CFOP para entrada de compra de ativo imobilizado, no caso de compra dentro do estado, é 1.551. No caso de compra fora do estado, 2.551. O CST de compra, estou dizendo que é 00, tributado integralmente. E aproveitamento de crédito CMS, eu estou botando sim. E aqui eu posso, em vez de botar a alíquota específica, gente, eu vou colocar imobilizado. Coloco essa descrição de ativo imobilizado. Então, o que é isso? Quando eu for cadastrar o meu produto, eu vou escolher essa tributação que indica que é de produto imobilizado. Porque quando eu for emitir, ou seja, dar entrada nesse produto, o sistema vai pegar essas informações que estão aqui e vai dar entrada, aplicar o CFOP corretamente e aplicar o cálculo conforme que eu estabeleci aqui. Então, essa alíquota de ICMS também, um detalhe importante é que ela tem que ser informada mesmo que o produto, mesmo que a empresa seja do Simples Nacional. Por quê? Porque mesmo a empresa do Simples Nacional ela está sujeita ao pagamento da antecipação tributária, tanto a total, que é aquela que encerra a fase de tributação, quanto a antecipação parcial, que é aquela tida como diferença de alíquota de um estado para o outro, ou o diferencial de alíquota aplicado sobre a aquisição de ativos de bens para uso e consumo ou ativo imobilizado. Nestes casos, mesmo empresas do Simples Nacional, elas estão sujeitas a essa tributação. Então, mesmo empresa do Simples Nacional, você teria que colocar aqui a alíquota, seria aplicável a esse produto, caso a empresa, esses produtos sejam produto de futura revenda ou revenda propriamente dita. Então, mesmo a empresa do Simples Nacional tem que colocar essa alíquota positiva. Essa alíquota aqui também é importante na emissão da nota fiscal eletrônica, porque quando eu coloco essa alíquota, mesmo a empresa do Simples Nacional, o sistema vai identificar que a empresa é Simples Nacional, vai zerar o cálculo do ICMS gerado por essa alíquota e vai informar nas informações complementares que o crédito, a permissão de crédito ICMS, aquela observação lá dizendo que empresa optando pelo Simples Nacional permite aproveitamento de crédito ICMS no valor de X, equivalente a uma alíquota lá, que a empresa paga dentro do regime Simples Nacional em relação ao ICMS, ou seja,
mesmo que a empresa seja optando pelo simples, ela pode colocar essa alíquota aí. Aliás, ela deve colocar para que o sistema possa saber qual é a alíquota aplicável internamente para calcular diferencial de alíquota e antecipação tributária, seja ela total ou parcial. Então, isso é em relação, eu vou aqui salvar a configuração que eu criei. Percebam que aqui eu já tenho uma configuração imobilizado, material de consumo, mercadorias substituídas, mercadorias isentas, outra mercadoria substituída, pode ser uma outra situação. Eu tenho aqui duas de 17%, uma de 12%, uma de 27% e uma não tributada. Então eu vou criar aqui conforme a necessidade que eu tenho de fluxo de entrada de produtos ou saída de produtos, onde situações que de repente é a mesma tributação, 17%, mas eu vou ter que indicar um CFOP de entrada ou de saída diverso de uma outra tributação que também possa ser 17%. Então, por isso, até se justifica que eu tenho aqui duas tributações de 17%. No entanto, aqui se eu tenho duas, normalmente uma vai ser diferente da outra. Então, eu tenho que, na descrição aqui, dizer aqui que essa tributação de 17% se aplica a produtos produtos de uso e consumo, vamos dizer assim, uso e consumo. Então, tem uma alíquota de 17% para produto de uso e consumo. Aqui eu coloquei mobilizado, não coloquei uma alíquota, mas você pressupõe que a alíquota de ativo imobilizado é uma alíquota padrão também, que é normalmente a alíquota padrão de tributação. Bom, o outro item que eu preciso mostrar para vocês para que funcione esse sistema é a configuração do CFOP. Vamos lá, vamos aqui na tela, no menu fiscal, cadastro, vou chegar aqui na tela do CFOP, vou aqui pesquisar o CFOP 2551. Vou alterar e aqui eu tenho várias informações sobre a configuração desse CFOP. O que é que me interessa aqui? Eu estou dizendo que esse produto de movimento de estoque, vou botar aqui não, porque normalmente item de imobilizado você não vai controlar estoque disso. Digo normalmente, a empresa pode optar em fazer isso. Altera custo produto, posso botar não, movimento financeiro sim, permite crédito CMS sim, permite crédito PI sim. PIS, COFINS permite crédito, tipo origem fora do estado, tipo outras aqui não é venda. E se gera diferencial da alíquota, eu deixo sim. Configurei o CFOP para aquisição de ativo imobilizado fora do estado. Ou seja, para efeito de cálculo de antecipação tributária, ou seja, diferencial de alíquota, isso só existe quando o produto é adquirido fora do estado. Normalmente, diferencial de alíquota, antecipação parcial ou até a substituição tributária, via de regra, só se aplica a produtos adquiridos fora do estado. Quando é dentro do estado, se aquele produto estiver, por exemplo, sujeito à substituição tributária, a obrigação normalmente recai para quem fornece. Existem algumas exceções aí, mas que não vem o caso aqui a gente tratar. A regra geral é que se o produto está em curso na substituição tributária e você adquire esse produto já internamente dentro do seu próprio estado, a obrigação de reter isso aí é de quem está vendendo. Então, a gente aqui não precisa calcular antecipação tributária sobre a aquisição dentro do estado. Por isso que o sistema está preparado para calcular antecipação ou diferencial de alíquota apenas para aquisições fora do estado. Outro CFOP muito conhecido aqui é o 2102, que eu posso, que normalmente vai ter diferencial de alíquota, vai ter todos esses dados aqui, de fiscal outras, é que eu vou salvar. Um outro interessante da gente colocar aqui, o 2101, para a gente mostrar aqui diferenças. 2101, compra para industrialização. Interessante isso aqui. O produto adquirido para industrialização, ele pode movimentar estoque, pode ter esses dados aqui todos sim, tipo outras. E aqui diferencial de alíquota listar não. Por quê? Porque empresas industriais, pelo menos aqui no estado da Bahia, não conheço legislação dos estados a respeito disso, mas via de regra, produtos adquiridos para industrialização estão isentos do pagamento de diferencial de alíquota e da substituição tributária, ou seja, não existe cálculo de diferencial de alíquota ou substituição tributária. Então, quando eu configurar no meu sistema um produto dizendo que ele vai entrar com finalidade de industrialização,
Ou seja, eu cadastro lá, eu posso aqui no minha tributação de ICMS, vou voltar aqui novamente, esse é um exemplo interessante. Eu posso ter aqui uma configuração, vou acessar aqui, e aquela configuração que a gente ficou sem saber, vamos colocar aqui que é 17%, mas que esse produto é para industrialização. 17% produtos, vamos dizer assim, que é para a indústria de matéria-primas. Eu tenho uma empresa que é indústria e comércio, então alguns produtos ela compra para uso no processo industrial e outros produtos para comercialização. Então, nesse caso, justifica eu ter duas alíquotas de 17%, ou seja, o produto é tributado a 17%, e aí na hora da entrada ele vai mudar aqui para mim. O CFOP de venda, se eu vender esse produto, ele vai assumir 5102, porque não foi eu que produzi, ou seja, é produto adquirido de terceiros. Tributação normal, isso aqui, tributação tributar integralmente. Fora, se eu vender para fora do estado, 6102. E na compra muda, porque o CFOP de compra para industrialização, 1101. E o CFOP de compra fora do estado, para industrialização, 2101. CST de compra, 00. E aqui, aproveitamento de crédito, 5. Ou seja, eu tenho duas tributações agora, 17%, onde uma eu posso dizer que esse 17% é para produtos para comercialização, e o outro, produtos para industrialização. Ambos são tributados a 17%, só que muda, ou seja, esse daqui a entrada é com CFOP e o outro com outro CFOP. Um calcula diferencial de alíquota e o outro não calcula diferencial de alíquota ou antecipação tributária. Então, é bem interessante isso aqui. Então, você tem que ter a noção realmente do funcionamento da legislação tributária para poder realmente configurar adequadamente o sistema. Uma outra configuração que eu tenho que fazer é no NCM, se o produto estiver em curso na sua legislação do seu estado aí, no regime de substituição tributária. O que eu preciso fazer? Eu preciso acessar aqui na tela de cadastro, produtos, NCM. Eu vou lá e procuro pelo NCM. Vou colocar aqui apenas um inicial, 4 dígitos de NCM. O sistema traz para mim aqui esse NCM aqui, que eu configurei. Ele é sujeito à substituição tributária, no caso aqui do estado da Bahia, produto 4202-2210. Então, esse NCM, ele está sujeito aqui no estado da Bahia ao cálculo da substituição tributária. Então, o que é que eu preciso colocar aqui? Eu preciso informar aqui o MVA original, não o ajustado. Eu preciso colocar só o original. O ajustado, o sistema vai calcular conforme as regras dos protocolos de ICMS, ou seja, isso é uma legislação a nível nacional, então o sistema está preparado para calcular isso, independente do estado que você esteja. Porém, o que vai variar aí são as outras questões. Então, a aplicação do MVA original ou ajustado, isso o sistema vai identificar conforme a situação. Qual a regra que o sistema adota para isso aqui? Se quem forneceu o produto, ou seja, quem está vendendo aquele produto que eu estou dando entrada, for optando pelo Simples Nacional, existe uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional que estabelece a nível nacional que, nestes casos, os adquirentes dessas mercadorias poderão calcular a substituição, ou o próprio a empresa optando pelo Simples, se tiver que calcular a substituição tributária, devem aplicar o MVA original, ou seja, independente do estado que eles estão. Nos outros casos, ou seja, empresas normais fornecendo para qualquer outro tipo de empresa, deve-se aplicar o MVA ajustado, ou seja, se o produto tem uma alíquota de 4%, no caso do produto importado, é um MVA. Se o produto vai sair, por exemplo, de São Paulo para Bahia, que a alíquota é 7%, é um outro MVA. Se vem, por exemplo, de Pernambuco para Bahia, que é Nordeste para Nordeste, é 12% a alíquota interestadual, vai ser um outro MVA. Então, você só precisa informar aqui o MVA original que está lá na maioria dos protocolos definido lá, o MVA que vai ser aplicado nas transações para aquele produto. Então, o MVA original, normalmente é o MVA das operações internas, você coloca aqui e o sistema vai calcular, porque existe uma formulazinha definida nos protocolos,
Existe uma fórmula matemática onde a gente pega o MVA original, pega a alíquota do estado de origem, verifico qual é o estado de destino, ou seja, faço um casamento entre qual é a alíquota do estado de origem, qual é a alíquota do estado destinatário, isso tem já dentro do sistema essas informações, ou seja, são alíquotas a nível nacional definidas através de resolução do Senado Federal, através da Lei Complementar 87, que é a lei que regulamentou o ICMS a nível nacional, ou seja, as relações entre estados a nível de tributação de ICMS são definidas com base na Lei Complementar 87 e em resoluções do Senado Federal. Então, essas alíquotas são padronizadas e nós já colocamos aí no sistema o cadastro dessas alíquotas para cada, por exemplo, de São Paulo para Bahia, qual é a alíquota, da Bahia para São Paulo, entendeu? Então, essas alíquotas estão já implantadas dentro do banco de dados do sistema e você já recebe aí tudo prontinho isso aí para não se preocupar com essa parte. Então, você só precisa verificar se o NCM está sujeito a substituição tributária e verificar nos protocolos na legislação do seu estado qual é o MVA original que se aplica a esse NCM. Fez isso, colocou aqui, salvou, o sistema vai calcular para você a substituição tributária na hora da entrada, se for o caso dele calcular. E aqui a alíquota PIS e a alíquota COFINS, que é o caso para eu calcular crédito de PIS e COFINS, eu tenho que botar, se a empresa for lucro real, ela calcula crédito de PIS e COFINS, eu coloco aqui a alíquota, coloco o CST do crédito, o alíquota de COFINS e o CST do crédito COFINS. Feito isso aqui, eu vou salvar. Bem, essas são as três informações básicas que eu preciso configurar. Uma outra que eu esqueci aqui até de colocar é o seguinte: eu tenho que acessar a tela do cadastro da empresa. Vou aqui entrar no cadastro da empresa que eu estou dando esse vídeo, mostrando para vocês. E nós temos aqui um campo interessante, percentual de desconto sobre antecipação. O que é isso? Na legislação nossa aqui do estado da Bahia, a legislação permite que a empresa aplique um desconto que varia de 20 de 20 a 60% a depender de algumas regras. No caso aqui nosso particular, que é como é que funciona? Se o cliente que adquirir mercadoria, ou seja, o cliente que adquiriu a mercadoria sujeita a uma antecipação parcial, ou seja, antecipação total, que é aquela antecipação que encerra a fase de tributação dali em diante, ou seja, entenda, conceito, antecipação parcial normalmente é conhecida como diferencial de alíquota, ou seja, a empresa da Bahia comprou em São Paulo, com a alíquota de São Paulo para cá é 7, aqui na Bahia é 17, a empresa paga a diferença de 7 para 17, 10%. Antecipação total. O produto está sujeito ao regime de substituição tributária dentro do regulamento do Estado, ou seja, no nosso caso, o Estado da Bahia. A empresa é obrigada, mesmo que o Estado remetente não seja conveniado com a Bahia, mas o produto aqui dentro do Estado da Bahia é sujeito ao regime de substituição tributária. A responsabilidade de quem está comprando é efetuar o cálculo dessa substituição tributária e recolher. A partir daquele momento, aquele produto pode ser vendido sucessivas vezes dentro do estado da Bahia, ele não sofrerá mais nenhuma tributação no que tange ao ICMS. Então, a antecipação parcial, ela não encerra a fase de tributação. Você paga uma diferença de alíquota e se a empresa for normal, esse valor que ela recolheu vai ser utilizado como crédito na hora da apuração dela. Se a empresa for simples, isso, como ela não utiliza crédito nenhum, aquilo fica como pagamento já definitivo lá, ela não vai poder reaproveitar isso posteriormente. A substituição tributária, as mercadorias que estão no regime de substituição tributária, a gente chama de cálculo de antecipação parcial total. Por quê? Você paga todo o imposto que será devido naquela mercadoria da agora em diante. Então, significa que você paga o imposto, o ICMS totalmente no ato da aquisição. Bem, aqui no estado da Bahia tem uma regra que permite um desconto sobre a antecipação parcial, ou seja, a antecipação total não tem esse direito, e que varia entre 20% e 60%. Se a empresa for microempresa e adquirir de uma indústria, e ela tiver credenciada, ela tem um desconto de 60%. Se ela não tiver dentro dessa regra, ela tem um desconto de 20%.
Isso se esta empresa pagar aquele imposto dentro do prazo regulamentar. Então, se ela pagar dentro do prazo, ela faz jus a esses descontos. Ou de 60% ou de 20%. Se é microempresa e comprou de indústria, 60%. Se é pequeno porte ou normal, independente de onde tenha comprado, ela só tem direito a 20% caso pague em dia. Ou seja, ambos os descontos são condicionados ao pagamento em dia. Se não pagou em dia, não tem desconto nenhum. Então, para efeito de cálculo, nós fizemos uma regra onde esse desconto ele é calculado a depender da situação, se quem está vendendo é indústria e do percentual que é colocado aqui, vou colocar aqui para 20%, supondo que essa seja até uma empresa normal. Aqui também tem um detalhe, a configuração da empresa, vou colocar essa empresa para regime normal. E aqui eu vou dizer que ela é lucro real. Lucro real. Então, configurei minha empresa, ela é normal, regime lucro real, desconto sobre antecipação só tem 20%, ela não é microempresa. Então, aqui eu posso, vamos aqui salvar esse cadastro. Pronto, está pronto aí as configurações. Então, nós passamos aí por 4 telas, onde nós precisamos preparar o sistema para que ele esteja apto a calcular corretamente a substituição tributária, antecipação parcial ou diferencial de alíquota, bem como os créditos de ICMS para as empresas que são normais. Bem, a próxima videoaula nós vamos aí tratar de gerar um exemplo de importação de arquivo XML, verificando todos esses cálculos aí que nós falamos até agora para vocês. Até a próxima.